Jesus, por nós termos ao Senhor para fazer esta declaração que nós te amamos, Deus. Aleluia, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso Deus, aleluias. E nós te entregamos todo lugar de honra, Senhor, como nós cantamos nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou convidar o pregador desta noite, né, que eu muito me alegrei que ele pôde aceitar, pôde estar aqui conosco. É um vaso nas mãos do Senhor, um futuro pastor, né, eu profetizo sobre a vida dele, em nome de Jesus. Logo, logo vai estar compondo o time dos obreiros, eu creio nisso. E eu quero convidar o Rony aqui para estar nesta noite. Eu falei para o pastor Cris, eu concordo com você. Falei, glória a Deus. E eu fiquei muito feliz que você pôde aceitar, viu, Rony? Muito obrigada pela disposição, muito obrigada, porque eu sei que é do Senhor que você espera, é no Senhor que você espera. Que o Senhor te use grandemente nesta noite. Eu vou orar em nome de Jesus. Pai, diante da tua presença, aqui está, Senhor, o teu filho, Deus, que se preparou, que se colocou, que se dispôs, meu Senhor, porque ele sabe, Deus, que ele foi chamado para uma obra, para anunciar um reino, para ser um instrumento, Senhor. Ele sabe que faz parte de um grande exército, Senhor, do general dos exércitos, Senhor, que é o Senhor. Que o Senhor nesta noite venha revesti-lo, venha abençoá-lo, que o Senhor, meu Deus, tire todo o nervosismo e que ele venha, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor já falou com ele, Senhor, para as nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar e te glorificar por meio da vida dele. Em nome de Jesus, usa com poder, Senhor, e autoridade para a glória do teu nome. Aleluias. Deus abençoe. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez. E hoje um culto especial, né? Um culto de Santa Ceia. Também especial por ser aniversário do nosso pastor, né? Já mandamos parabéns para ele, mas queremos mandar novamente. Feliz aniversário, pastor. E enquanto os irmãos, eu vou fazer meus agradecimentos, eu gostaria que a igreja, os irmãos que estão nos acompanhando online, abrissem a palavra do Senhor em Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8 e versículo de número 34. Amém? Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor, agradecer aos obreiros, a Cris. Muitas vezes, né, algumas vezes, né, tive que recusar o convite de quarta-feira. E quando a Cris me chamou, prontamente eu disse sim, porque me sinto muito mal quando eu digo não. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, devido ao trabalho, o Senhor conhece. Gostaria também de agradecer ao Senhor pela vida da minha esposa, a vida da Ana Laura e a vida da Helena. A Helena acho que todos os irmãos já sabem, estamos grávidos porque estamos mesmo. Eu cheguei ali, o Manuelito falou... O Manuelito é muito sincero. Irmão, você me desculpe, mas você está engordando, hein, irmão? É uma sinceridade. Mas, glória a Deus pela vida do Manuelito. É que o homem, ele engorda junto com a esposa, né, que está grávida. Mas vamos ao texto. Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 34, diz assim: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse
a salvará. Louvado seja Deus. Esse é um ensinamento de Jesus, que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, porque primeiramente a mensagem fala com o pregador, e depois o Espírito Santo tocou no meu coração para transmitir essa mensagem para a igreja. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está aí em casa. Você está sendo um discípulo de Jesus? Hoje é uma noite de reflexão. Como o apóstolo Paulo diz, examine o homem a si mesmo. Será que nós estamos sendo um discípulo de Jesus? E nesse ensinamento, o Senhor Jesus nos deixou 3 ensinamentos. O primeiro que eu queria falar é negar-se a si mesmo. Será que nós estamos negando a nós mesmos, as nossas vontades, as nossas paixões? O segundo, ele disse: tome a sua cruz e siga-me. E o terceiro, ele diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Então, irmãos, eu queria compartilhar essa mensagem. Queria que você focalizasse na sua mente já. Você já pensou se nós estamos sendo discípulos de Jesus? Porque esse ensinamento, se você observar no versículo 34, diz assim: e chamando em si a multidão e os discípulos. Então é um ensinamento para todos. Porque muitas vezes Jesus dizia assim: e chamou os discípulos, ou e chamou a multidão. Mas aqui ele chamou a multidão e os discípulos. Então é um ensinamento que Jesus deixou para nós que já estamos com Cristo, estamos seguindo, mas também para aqueles que ainda não se decidiram se vai seguir ou se não vai seguir a Cristo. Então talvez você esteja me assistindo hoje com algum parente que já é cristão e você não decidiu ainda se vai seguir a Cristo, ou qual a dúvida que você está. Então, irmãos, primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Durante esse período de isolamento, de quarentena, muitas vezes quando nós víamos para a igreja, quando estava tudo no normal, o irmão faltava muito nos cultos, a gente falava: irmão, será que você está seguindo a Cristo? E agora que ninguém está vendo ninguém? E agora que está todo mundo isolado? Mas Deus está vendo, irmãos. Deus, Ele vê tudo. Então, irmãos, como está a nossa vida, a nossa comunhão com Deus durante esse período? Negar si mesmo, irmãos, é rejeitar a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E as coisas que eu fazia na carne, agora eu faço na fé no Filho de Deus, a qual nos amou. Olha que lindo esse versículo. Então, a partir do momento que a gente resolve a negar a nós mesmos, a abrir mão das nossas próprias vontades, a rejeitar os prazeres do mundo, irmãos, nós estamos fazendo igual Paulo. Nós não estamos vivendo mais naquele passado que nós vivíamos, irmãos. Só que é complicado. Como eu disse, a nossa vida antes, eu vou falar por mim, os cultos, aí escola bíblica e prepara a lição, a gente não tinha muito tempo, e trabalho, e filho, e esposa, e de repente, tudo para. Irmãos, eu não tenho vergonha de falar. Irmãos, eu dei uma caída, assim, não porque não tinha mais que estudar para as aulas, não tinha mais que estudar para aquilo. E o que aumentou na nossa vida foi serviço, na minha vida. No meu departamento tinha 6 pessoas. Mandaram 3 pessoas, saíram, ficou 3.
E eu trabalho com transporte. Em vez de cair, aumentou. Então o serviço tomou muito tempo de mim. Como eu disse aqui, muitas vezes foi chamado para pregar na quarta, não dava tempo. Mas o Senhor sabe. Só que aí, irmãos, eu falei, eu vou me abrir mão. Não, pera, tem alguma coisa errada. Eu tenho que não me isolar de Deus. Eu tenho que me aproximar de Deus ainda mais. Porque aqui é só um templo. Porque o templo do Espírito Santo somos nós. E o Espírito Santo habita em nós. Então por isso, que nós temos que abandonar, irmãos, a prática do pecado. Porque hoje em dia, as redes sociais, a gente vê muita coisa. E eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando dos seguidores de Jesus, cristãos como um todo. E vira e mexe você vê, a pessoa estava na igreja e daqui a pouco está com um copo de cerveja, bebendo, ou praticando alguma coisa. Irmãos, temos que abandonar a prática do pecado. Ao invés de nos isolarmos de Jesus, nós temos que nos aproximar mais dele. Como Pedro, que naquela noite, que o Senhor Jesus foi traído, Pedro, ao invés de se aproximar de Jesus, ele começou a se afastar e seguir Jesus de longe. Por isso eu tenho para dizer nessa noite para você, não se isole de Jesus. Siga Jesus mais de perto. Porque é aquele que negar a si mesmo, e aquele que tomar a sua cruz e seguir a Cristo, ele é o discípulo. Não foi assim que Jesus falou? Aquele que não fazer essas coisas, esse não é o meu discípulo. Por isso toma essa palavra para você hoje, pois falou grandemente comigo. E tem uma frase de Martinho Lutero. Olha só de quem é a frase, Martinho Lutero, irmãos. Eu vou até pegar aqui que eu anotei. O maior reformador, um dos maiores reformadores, Martinho Lutero. Olha o que ele diz. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias, irmãos. Essa frase é a foto de um grupo, eu e meus irmãos, que graças a Deus, eu e meus irmãos hoje estamos todos seguindo o Evangelho de Jesus. Mas algum tempo atrás nós estávamos todos desgarrados, como ovelhas desgarradas pelo mundo. E quando eu vi essa frase eu falei, que impactante. Então é todo dia que nós temos que matá-lo. Ah, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque o inimigo, ele está aí, armando ciladas. Mas nós temos que negar a nós mesmos, rejeitar a vontade da carne, para nós fazermos a vontade de Deus. E hoje é culto de Santa Ceia, irmãos. Como eu disse no início, nós temos que fazer uma autorreflexão de nós mesmos. O Senhor Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O cristão tem que estar preparado, irmão. Não se assustar com as coisas que estão acontecendo. Porque tudo está escrito nesse livro, irmão. Tudo está escrito. E nós temos que seguir fielmente, sendo discípulo de Jesus. Que essa noite, essa mensagem possa falar em nossos corações. Para nós fazer essa autorreflexão e saber se nós estamos dispersos. Ou se nós nos queremos chegar mais perto de Deus. E a segunda coisa que Jesus disse para nós aqui, ele diz para negar a nós mesmos. E ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Em primeiro lugar, a cruz, ela é individual. Ele disse, tome a sua cruz. Não é o seu vizinho que vai carregar a cruz para você. Não é o seu pai. Não é o seu familiar. Não é o seu pastor. O seu pastor ora por você. O seu pastor dá a vida por você. Mas a cruz é individual. Nós que temos que nos aproximar mais de Cristo carregando a nossa cruz. Então, irmãos,
Procure orar mais nesse período. Procure ler mais a Bíblia. Saudade da escola bíblica. Saudade, né, Sandra? O Leandro, quando pregava, falava assim: abre sua Bíblia aí comigo. Volta logo, escola bíblica. Quem não está encontrando? Irmão, eu falei hoje para minha esposa. Ela está assistindo, está de prova. Falei, eu não tinha sentido. Estava, né, como todos, sentindo saudade. Mas hoje eu senti uma saudade muito grande da igreja. Deu uma saudade assim, irmão, muito grande. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas nós temos que ser fiel ao nosso ministério. Por isso, fique no lugar onde você foi chamado, irmãos. Fique no lugar onde você foi chamado. Não importa o que aconteça. O Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Então tome a sua cruz e siga a Jesus. E esse ensinamento de Jesus está ligado a negar-se a si mesmo. Tomar a cruz está ligado a negar. Nós temos que negar as nossas paixões. E por que o Senhor Jesus falou de cruz? Porque naquela época era normal o condenado, quem cometia algum delito, ser crucificado na cruz. Mas aí tem dois exemplos. Tem o condenado que carrega a sua cruz. Por quê? Porque ele é obrigado a carregar a sua cruz. Ele está pagando aquela pena porque ele foi obrigado. Mas o discípulo de Jesus, ele carrega a cruz porque ele tem prazer de carregar a cruz. Não porque ele está condenado. É porque ele ama carregar a cruz. Mesmo com momentos de dificuldade, mesmo em meio às lutas, mesmo o cenário desfavorável, mas ele ama carregar a cruz. E por isso ele prossegue para o alvo, como o apóstolo Paulo diz. Porque ele sabe que terá um prêmio, um galardão. Por isso não desista. Tome a sua cruz. Ah, mas eu carrego uma cruz. Eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Uma cruz, uma pessoa que eu carrego há muito tempo. Eu não estou falando dessa cruz. Eu estou falando do Evangelho. O preço que você paga para seguir a Jesus. O preço do discipulado. O preço que um discípulo paga para seguir a Cristo. Nós temos que crucificar tudo isso. E negar a nós mesmos e seguir a Jesus, irmãos. Se está difícil carregar a sua cruz, irmãos. Se ela está pesada, lembro daquele louvor. Minha mãe falava hino. A cruz foi a mais pesada. Melhor parar, né? Por fora, irmão, só tinha madeira, mas lá dentro estava todos os nossos pecados. Não uma cruz mais pesada do que essa, irmão, para carregar. Mas ele carregou com amor, suportou todas as dores, irmãos. Por isso também nós temos que suportar. Ele morreu por nós para que nós pudéssemos viver por ele, irmãos. Por isso siga, irmãos. Não desista da sua cruz. Crucifica a vontade carnal. Tome a sua cruz e siga Jesus. Se revista de toda a armadura de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Os dias são maus. Mas nós temos que nos revestir da armadura de Deus, irmão. O escudo da fé, irmãos. O capacete da salvação. Para nos blindar a nossa mente. A couraça da justiça para proteger o nosso coração. O cinto da verdade, irmãos. O cristão tem que praticar a verdade. Calçados os pés na pregação do Evangelho da paz. Você tem pregado o Evangelho, irmãos? E a espada do Espírito. Revestir, irmão. Reveste a sua vida, a sua cruz, com esse texto, essa armadura de Deus. Mantenha a sua fé intacta, irmãos. Porque assim a gente vai chegar no final. E aquele que perseverar até o fim será salvo, irmãos. Louvado seja Deus, aleluias. Então nós falamos de negar a si mesmo.
Nós falamos de tomar a cruz. E agora eu quero ir. Olha que engraçado. Com licença, irmãos. Se a igreja tivesse lotado, eu ia falar: quem tem Instagram aqui? Aí todo mundo: eu. Você tem Instagram, tá aí na sua casa. Não sei se você não tem. Mas, quando você vai seguir uma pessoa, eu acho que é mais ou menos assim. Fala aí, Lucas. Instagram, você é bom, hein? Você clica lá. E aí, fala: você está seguindo essa pessoa, só que a pessoa tem que te permitir. Certo ou estou errado? Certo. Jesus, ele já nos aceitou, irmão. Ele nem precisa, você nem precisa esperar. Ele já fez esse sacrifício lá no Calvário. Ele já nos aceitou. E é engraçado que no versículo 35 diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Imagina se você está lá no Instagram e você pede para seguir uma pessoa. Aí fala: negue-se a si mesmo. Aí você: ok. Tome a sua cruz. Você: ok. Aí tem a terceira mensagem: se você prosseguir, você vai perder a sua vida. Irmãos. Mas nós vamos perder para o mundo, irmão. Porque o cristão, eu costumo dizer que não perde. Às vezes você ganha. Às vezes você aprende. Com Cristo é assim. Na nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente não consegue porque é uma coisa que não está nos planos de Deus. Mas a gente tem um aprendizado com aquilo, irmãos. Mesmo com a derrota, mesmo com a perda, a gente tem um aprendizado. Mas aqui a perda, ele está falando da perda para o mundo, os prazeres do mundo. Ele está falando que a gente vai perder para o mundo, como o apóstolo Paulo diz também. O que eu considerava como lucro, agora eu considero como perda, por amor ao Evangelho. Então é isso que nós temos que ter no nosso coração, irmão. É isso que nós temos que ter. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É vida eterna que nós estamos falando, irmão. Não estamos pregando qualquer coisa. Nós estamos pregando a mensagem de Cristo. Por isso que nós temos que negar a nós mesmos, negar as nossas paixões, negar o mundo, porque tudo o que há no mundo é cobiça da carne, é cobiça dos olhos, e a ostentação dos bens não provém de Deus, mas provém do mundo. Porque quem ama o mundo, irmãos, o amor do Pai não está nele, e não tem como seguir a dois senhores. Por isso essa noite, irmãos, nesse momento conturbado que nós vivemos em todo o mundo, nós paramos para refletir se nós estamos sendo discípulos de Jesus. Essa palavra falou muito comigo. Se nós estamos sendo o que Jesus falou para nós ser. Porque lá atrás, outrora, nós éramos cegos. A nossa mente era fechada. O inimigo tinha cegado o entendimento. Mas agora nós somos luz, irmão. Mas todos os dias nós temos que perseverar. Nós temos que lutar. E quando vier aquelas coisas que vem o desânimo para nossas vidas, a gente tem que vencer esse desânimo e prosseguir. Meio às lutas, meio às dificuldades, não desanime. Esses dias eu ouvi uma frase dizendo que o desânimo, ele é universal. Ele é universal, ele pega qualquer pessoa. Ele pode pegar uma pessoa aqui, uma pessoa lá do outro lado do mundo. Às vezes se você está com uma pessoa no ambiente, a pessoa é negativa, aquilo pode te contaminar, irmãos. Igual o vírus do pecado, que se espalha. Mas o cristão tem que saber que Jesus já nos concedeu a vacina.
Ele é a vacina para a cura das nossas vidas. Ele é a salvação do universo, irmãos. Por isso não desista, irmão. Persevere. Já estou caminhando para o final, porque hoje é um culto de ceia. E não quero me prolongar. Mas algumas coisas nos impedem de seguir esses ensinamentos. É o mundanismo. É a carnalidade. É a incredulidade. A ignorância. O egoísmo. Mas hoje que caia tudo isso por terra, irmãos. Em nome de Jesus. E que nós ficamos com essa mensagem. Negue-se a si mesmo, irmãos. Tome a sua cruz. E siga a Cristo. Porque no final, irmãos, nós seremos abençoados com a salvação de Cristo, irmãos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigada, Rony, Deus te abençoe. Palavra muito propícia para esse dia, né? Negue-se a si mesmo, e estamos aqui para celebrar aquele que se negou, aleluia. Aquele que por amor a mim, amor a você, fez a vontade do Pai. E eu e você.